Bora lá, bora lá, bora lá. Bom dia! Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá para mais uma aula em formato de live por aqui. Nessa aula aqui de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como ser mais flexível, como que a gente pode ser mais flexível sem precisar de alongamento, não diretamente ligado ao alongamento. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vou mostrar várias coisas para vocês e se preparem, porque esse é eu chamo dentro do meu treinamento essa técnica como o acelerador turbo da abertura. É o acelerador turbo da abertura. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. O que é ser flexível? Sim. Ser flexível é ter meu músculo lá alongado, né? O alongamento é o exercício que eu faço para que meu músculo desenvolva flexibilidade, para que ele fique para que ele fique maior. Quando meu músculo fica maior, eu tenho uma amplitude de movimento maior. Então, com a flexibilidade que eu tenho hoje, eu consigo trazer minha perna até aqui, num chute, por exemplo. Com uma flexibilidade aumentada, eu consigo aumentar a amplitude desse movimento. Então, a minha perna consegue subir até lá em cima, sim? Então, pensando em aumentar a amplitude do nosso movimento, o que a gente pode fazer para conseguir aumentar essa amplitude? Primeira coisa que a gente pensa é alongamento. Se eu alongar o músculo, ele vai ficar maior e ele vai deixar minha perna subir lá em cima. Ele vai fazer com que a amplitude do meu movimento aumente. Show de bola, isso faz total sentido, tá bom? Agora, se eu só fizer alongamento, será que é o suficiente para eu zerar uma abertura? E eu digo que pode ser. Muitas pessoas zeram só fazendo o alongamento. Mas existem algumas outras coisas que a gente pode fazer que pode acelerar esse ganho de amplitude. Vamos pensar. Para eu chutar minha perna lá em cima, eu preciso que o meu movimento de quadril esteja fluido, né? Que esse movimento aconteça. Então, se a gente pensar lá no nosso quadril, eu tenho aqui, eu preciso, para conseguir fazer um chute lá em cima, chutar lá para cima, sim, eu preciso que essa musculatura posterior da minha perna permita se esticar até lá. Para isso, não tem outra coisa a não ser alongamento, tá? Mas, além disso, eu posso ter um músculo super esticado, só que eu posso ter uma articulação super dura, super aderida, que por mais que eu faça alongamento, a cápsula articular e todas as estruturas dessa articulação não permite com que esse movimento aconteça por completo e de forma fluida. E é aí que a gente entra com a mobilidade articular. Quem está me acompanhando há um tempo, eu já falei, já até ensinei exercício de mobilidade articular. Então, se você quer zerar uma abertura, ganhar mais flexibilidade do seu quadril, você precisa fazer alongamento para a musculatura que está em volta do quadril, mas eu também preciso trabalhar a mobilidade dessa articulação, porque isso vai aumentar a minha amplitude. Segundo as pesquisas, a nossa cápsula articular segura o movimento em 47%. Se eu melhoro o movimento dessa cápsula articular, eu tenho condições de melhorar 47% na amplitude do meu movimento. Show? Mas não é só isso que as pesquisas falam, elas falam também que a nossa fáscia, em volta do nosso músculo existe uma membrana bem fininha, que se chama fáscia. Essa membrana, ela tem a função de fazer com que o músculo deslize melhor no outro, distribua o impulso nervoso ali de uma maneira melhor. E eles descobriram que a fáscia, ela segura o nosso movimento em 41%. Vocês têm noção? Aquela membrana fininha, quando você compra carne de panela, tem uma membrana bem fininha, aquela membrana fininha pode segurar a altura do seu chute em 41%. Então, vamos lá. Se eu fizer alongamento, eu consigo aumentar a amplitude do movimento, eu consigo chutar mais alto. Se eu fizer mobilidade, eu consigo aumentar em até 47% essa altura da perna. E se eu fizer a autoliberação, eu posso liberar a fáscia e conseguir aumentar mais 41%. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que a fáscia,
Assim como a mobilidade articular tem um grande impacto na sua flexibilidade. E é isso que a gente vai aprofundar hoje, ok? Vamos lá. Eles fizeram uma pesquisa, eles foram numa escola e pegaram lá um grupo de adolescentes e separou esse grupo de adolescentes em 2 grupos. O primeiro grupo, eles ensinaram a fazer um alongamento para a posterior da perna. Então, ó, você vai sentar, vai lá pôr a mão no pé, vai respirar, vai ficar aqui tantos segundos e tal, vai fazer um alongamento para a posterior. E o segundo grupo, eles ensinaram a fazer a autoliberação miofascial. A gente tem como fazer liberação miofascial, que é o Neymar da vida, né? Vai lá, tem uma pessoa, um terapeuta que vai lá com a mão, libera a fáscia da pessoa, faz uma massagem super profunda, super específica que libera a fáscia da pessoa. A gente, meros mortais, que não temos o dinheiro do Neymar, a gente consegue fazer autoliberação, ou seja, a gente mesmo liberar a nossa fáscia. Eu vou explicar para vocês isso mais a fundo. O que eles fizeram lá na pesquisa? Eles foram lá e ensinaram o segundo grupo de adolescente a fazer essa autoliberação, a aplicar o rolinho de autoliberação da forma certa, no local certo, na intensidade certa, fazendo o movimento na direção certa, e eles ensinaram esse grupo. Então, um grupo fez só alongamento e o outro grupo fez só a autoliberação miofascial. E aí, o que eles fizeram antes deles aplicarem as técnicas? Vamos lá. Olha só. Acho que dá para ficar em pé. Eles foram lá e falaram assim, ó, para o grupo de adolescente, ó, vamos lá. A gente vai separar vocês em 2 grupos. Um grupo vai aplicar um alongamento para posterior e outro grupo vai aplicar autoliberação para posterior. Ensinou a técnica para os 2 grupos. Mas antes, eles falaram, vamos lá, vamos fazer um teste. Vai lá e tenta colocar a mão no chão. Sim, isso aqui é um teste para avaliar a flexibilidade dos posteriores. E aí eles mediram lá quanto que os alunos conseguiam chegar perto da mão do chão ali antes de aplicar as técnicas. Depois deu o tempo lá, primeiro grupo foi lá, ficou fazendo alongamento, segundo grupo foi lá e fez a autoliberação. Sabe o que é que aconteceu depois? Eles foram lá e falaram para os alunos, vamos lá, vamos repetir o teste de alcance. E todo mundo foi lá pôr a mão no chão, ver quanto tinha ganho de flexibilidade. O primeiro grupo que fez alongamento, show de bola, ganhou flexibilidade, afinal de contas ele fez alongamento. O segundo grupo que não fez alongamento, fez só a autoliberação miofascial, sabe o que aconteceu? Eles conseguiram mais resultado do que o grupo que fez alongamento. Gente, essa pesquisa ela é assustadora. Ela mostra que se você fizer a autoliberação da maneira correta, o seu músculo responde, ele se torna mais flexível logo depois, muito mais do que quando você faz alongamento. E aí, eu li essa pesquisa, eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá no meu treinamento e falei para os meus alunos, vamos colocar um acelerador aí, vamos fazer autoliberação. Ensinei meus alunos a fazer autoliberação. Meus alunos foram lá, aplicaram autoliberação, além dos alongamentos. Porque, ó, alongamento traz resultado, autoliberação também. Vou associar as 2 coisas. E a gente associou. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Quando você associa a autoliberação com o alongamento certo, né? Para zerar a abertura. Vamos lá, ó. Essa daqui é uma das alunas que aplicou essa técnica. E eu vou mostrar ela aqui para vocês no Instagram. Deixa eu virar. Cadê o negocinho aqui? Ó, essa daqui é a Fabiola. A Fabiola tem 53 anos, nessa foto ela tinha 53. E ela é praticante de calistenia. E ela tem uma musculatura super encurtada, ó, o joelho fica até meio dobradinho, tá vendo? Ela tem um músculo, ela é forte, mas ela tem a musculatura bem encurtada. E aí ela foi e aplicou os alongamentos para zerar a abertura e aplicou também a autoliberação.
Então, ela fez 5 minutos de alongamento por dia, mais a autoliberação. E aí, olha o que aconteceu com ela depois de 8 semanas. Parece mágica, né? Ó, a Fabiola. Parece mágica. Ela tava lá e depois aqui embaixo. Aqui, ó, dá para ver as duas fotos. Antes e depois. Alongamento e autoliberação. Aqui a outra abertura, ó, o joelho bem dobrado, nem escava. Depois de 8 semanas aplicando alongamento e autoliberação. Olha o quanto ela ganhou. Aqui, do antes e depois. Agora, olha a abertura de segunda, que é a abertura lateral. Depois de 5 minutos de alongamento por dia, associou a autoliberação e olha só onde ela chegou. E aí, quando ela postou, quando meus alunos entram, eles participam de um grupo com todos os alunos, né? Para um ajudar o outro a chegar no final do treinamento. E aí a Lenise perguntou para ela, falou, nossa, parabéns, queria saber qual o segredo para evoluir a abertura de segunda, e os espacates também. Tá maravilhosa, tô maravilhada. A Fabíola respondeu, ó, automassagem miofascial, que é a autoliberação, tá? Fiz todos os dias antes e depois do alongamento. E quando o bicho pegava, além de depois, durante o dia ou a noite, pegava a bolinha e comprimia no ponto dolorido. Tava trabalhando no computador nas pausas bolinha. Maridão à noite propunha assistir uma live enquanto petiscava bolinha na cadeira. Abaixava e sentia dor nas pernas, rolo nelas. Assim fui levando até o final. Nesse sentido, a pandemia me ajudou bastante. Estou trabalhando em casa, entre administrar as crianças, marido e trabalho, massagem. Estou a louca da massagem. Gente, o que é que ela fez aqui? Ela associou a autoliberação aos 5 minutos de alongamento por dia. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Oi, voltei. E aí, e ela não foi a única, tá? Eu peguei o caso dela porque tem essa conversa entre elas ali. E aí, quando a gente pensa em zerar a abertura, a gente fica só focado em alongamento. Você pode ganhar mais flexibilidade sem ser alongamento, que é autoliberação. Mari, e se eu fizer só a autoliberação? O que acontece na pesquisa? Eles avaliaram o resultado imediatamente após a autoliberação, mas eles não avaliaram no dia seguinte. Por quê? A autoliberação, ela faz a fáscia... quando a gente faz atividade, qualquer atividade de força que a gente faz, levantar da cama, qualquer coisa mais que exige contração muscular, a fáscia faz uns nozinhos. E esses nozinhos começam a não deixar o músculo deslizar. E aí, quando a gente faz a autoliberação, a gente tira esses nozinhos da fáscia e o músculo desliza mais fácil. A gente acaba aumentando a potência, a velocidade de contração do nosso músculo. Então, o músculo ele consegue contrair muito mais rápido quando ele tem uma fáscia liberada. Isso significa que eu tenho explosão muscular quando eu tenho a fáscia liberada. E o músculo ele desliza melhor, então ele consegue se esticar mais, que é a nossa flexibilidade. Então, se você vai fazer uma apresentação, uma aula, alguma atividade que você precisa da sua flexibilidade aumentada, além do aquecimento que você pode fazer para aumentar a flexibilidade momentaneamente, você também pode fazer autoliberação. Além disso, a autoliberação ajuda na reparação muscular, porque ela aumenta a circulação ali naquele lugar de uma forma mais intensa do que a automassagem. E aí, a gente ajuda o nosso músculo a se recuperar. Então, eu fiz lá um alongamento pesado hoje, apliquei a autoliberação, meu músculo consegue se recuperar mais rápido para que amanhã eu consiga mais uma vez fazer o alongamento pesado nele. É por isso que a Fabíola, por exemplo, ela conseguiu zerar a abertura dela em 8 semanas.
Fazendo 5 minutos de alongamento por dia, porque a velocidade com que o músculo dela se recuperava é muito maior do que quando você não aplica a autoliberação. Então, Mari, ao invés de fazer alongamento, então eu vou fazer só a autoliberação. Momentaneamente, isso vai aumentar a sua flexibilidade, mas não significa que vai durar no dia seguinte, porque qualquer movimento que você faça que exija força, vai novamente ter pontinho ali que vai travar a face de novo, e você vai ter que liberar ela novamente. Então, a autoliberação não aumenta o tamanho do músculo, mas permite com que o músculo se estique um pouco mais e volte. Faz sentido para vocês? Vamos entender agora o que é a fáscia e como que a gente faz a autoliberação, né? Vou dar uma pincelada aqui com vocês. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá, vamos entender então o que é essa fáscia tão poderosa que Tia Mari está falando. Olha só, deixa eu aumentar esse aqui. Ó, se a gente pudesse tirar a nossa pele, a gente veria a gente de costas mais ou menos assim, certo? Então, onde está vermelhinho são os nossos músculos. Em volta de todos os nossos músculos tem uma fáscia. Aqui é um tecido mais grosso, tá? É uma aponeurose que a gente chama. Tem tendões e tudo mais. Mas em volta de cada músculo tem fáscia. E o que é interessante aqui, ó? Que um músculo se sobrepõe ao outro. Não é que um músculo começa aqui e termina aqui, tá vendo? Esse músculo aqui, que é o deltoide, ó, ele começa lá, logo ali onde a gente toma a vacina, né? E aí ele vem, ó, e se prende embaixo do trapézio, que já tá lá por cima do nosso pescoço. Um músculo vai se sobrepondo ao outro. Então, quando eu faço a liberação miofascial, o ideal é que eu trabalhe o grupo muscular todo. Sim, porque uma coisa tá ligada à outra. Aí, deixa eu voltar aqui. Opa! E como que o nosso músculo ele é formado? Ó? O nosso músculo ele tem várias fibras musculares. Quando junta várias fibrinhas, aí a gente tem um feixe de músculo. E em volta desse feixe de músculo, a gente tem a fáscia. Mas a gente também tem fáscia em volta de cada fibrinha dessa. Por isso que é importante, quando faz a autoliberação, fazer com pressão, para essa liberação chegar em cada uma dessas fibrinhas. Aí aqui, ó, dá pra gente ver, deixa eu só ter certeza que eu não pulei nada. Aqui, ó, um pedaço de carne. Tá vendo essa membrana fininha ali, ó? Eu acho que isso deve ser frango. Tá vendo a membrana fininha? É essa membrana fininha que é a nossa fáscia. Todo músculo tem essa membrana fininha em volta dele. Então, é uma teia que se forma ali em todo o nosso corpo. E aí, quando a gente faz atividade física, esse músculo, nessa fáscia, a gente contrai o músculo e aí a fáscia vai fazendo alguns pontinhos, ela vai fazendo alguns nozinhos. Então, quando a gente faz a autoliberação, o objetivo é soltar especificamente aquele nozinho que a gente percebeu que tem, que tá dolorido, que tem ali um nódulozinho para ser soltado. É diferente da massagem, onde eu foco no músculo e quero massagear o músculo como um todo. Na autoliberação, o que a gente busca é liberar o ponto certinho que realmente tem o nódulo na fáscia. E aí, o que a gente pode usar para autoliberação? Aquele rolinho. Vocês já devem ter visto esse rolo. Sim, ele tem uns cravos, ó. E esses cravinhos permitem com que essa pressão que a gente vai fazer ali na nossa musculatura vá mais fundo. Aí a gente tem formato de bastão também, que também dá para usar. Tem esses que é meio que mais liso, EVA. O melhor é o que tem o cravo, tá? Tem essas bolinhas, ó, com cravo, que também dá para fazer. E as bolinhas normais, que também dá para fazer autoliberação. E aí, como é que a gente faz a autoliberação? A gente precisa sempre se posicionar da maneira correta para fazer a autoliberação no sentido da fibra. Esse é o grande segredo. A autoliberação, ela tem que ser feita no sentido da fibra. E aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, tem algumas imagens. Deixa eu pegar uma de posterior aqui. Ó, aqui, ó, autoliberação de posterior. Então, a gente vai passando o rolinho atrás da perna. Quando a gente sente um pontinho de dor, é ali que a gente vai liberar essa fáscia. É ali que a gente vai ficar passando o rolo especificamente naquele lugar para liberar a fáscia.
Só que o que acontece muitas vezes, né? Ali para a panturrilha, ó, autoliberação na sola dos pés, para quem dança, para quem faz artes marciais. Deixa eu voltar aqui com vocês, vamos lá. Só que qual é o grande problema de tudo isso, meus amores? Muitas vezes, as pessoas acham que para fazer autoliberação é só passar o rolo, né? É só eu ir passando lá o rolo e aí vai liberar tudo. Não, eu preciso... A primeira vez que a gente passa o rolo, a gente busca quais são os pontos que eu sinto que tem um nódulo. Então, eu percebo naquela musculatura atrás da perna, onde eu consigo perceber que tem um pontinho mais dolorido. Quando eu encontro esse pontinho dolorido, é ali que eu vou ficar passando o rolo com pressão para soltar aquele nódulo daquela fáscia. Na hora que solta o nódulo, você sente um alívio, é imediato, tá? Você começa a sentir que a dorzinha vai, aquela dor que você localizou, ela vai diminuindo até sumir. Só que as pessoas erram é que elas ficam lá fazendo a massagem, né? Então ela fica passando o rolo na perna toda. Deixa eu mostrar aqui como que seria. Por exemplo, ó, para posterior, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero liberar a fáscia do posterior da minha perna. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu vou passar o rolo e sentir onde que tem um pontinho dolorido. Se é aquele rolo com cravo, que é o rolo da autoliberação mesmo, o meu tá ali atrás, não dá para pegar agora, mas se é aquele rolo, na hora que você passa, você já consegue sentir os pontinhos. E aí, ó, eu posso colocar mais pressão. Tá vendo que meu pé de trás, ó, ele tá lá apoiado. Dá pra ver? Meu pé de trás está lá, ó, apoiado no chão. Sim? E a minha perna da frente tá apoiada no rolo. Deixa eu ver. Tô aqui, ó. Quando eu passo, puxei meu bumbum para trás e empurrei para frente. Puxei meu bumbum para trás e empurrei para frente. Quando a gente faz isso, a gente sente alguns pontinhos. Eu encontrei já um aqui no meio. A gente sente alguns pontinhos mais doloridos. E aí, ó, depois que eu encontrei o pontinho, passei, tô só percebendo, ó, tem um pontinho aqui, ó. Depois que eu encontrei esse pontinho, é nesse lugar que eu vou ficar, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, soltando a face. E aí, às vezes, esse pontinho, ele tá bem profundo, aí eu preciso colocar mais carga. Aí, a hora que eu cruzo, posso cruzar a perna aqui, ó, para colocar mais peso nesse pontinho e pegar as fibras mais profundas. E vou ficar aqui até essa dor diminuir. No caso, já está diminuindo. Já. Depois disso, volto, passo de novo. Encontrei outro pontinho, vou ficar lá nesse pontinho. Para frente, para trás, soltando exatamente o nódulo que eu encontrei. E o que as pessoas normalmente fazem, elas ficam passando o rolo na musculatura toda, como se estivesse fazendo uma massagem. E aí o efeito não é o mesmo. Então, quando a gente aplica a autoliberação da maneira certa, no sentido da fibra, cada músculo nosso, ele acontece em um sentido diferente. E para eu aplicar a autoliberação, eu preciso saber o sentido da fibra, eu preciso saber como me posicionar para conseguir usar o peso do meu corpo para ajudar nessa autoliberação, e eu preciso encontrar o nódulo. Quando eu encontro o nódulo, aí eu libero esse nódulo, aí a fáscia fica liberada, eu consigo aumentar a velocidade de contração do meu músculo, eu consigo aumentar o deslizamento dele, então a flexibilidade, não que ele ganhe flexibilidade, mas eu libero a fáscia e meu músculo pode usar toda a flexibilidade que ele tem. Show de bola? Ficou claro isso para vocês? Como a gente pode fazer isso? E aí, as pessoas muitas vezes me perguntam assim, Mari, mas eu devo fazer essa autoliberação antes ou depois do alongamento? O que eu sempre falo para os meus alunos é, ó, o principal é depois, porque vai ajudar você a recuperar a sua fibra muscular que você acabou de alongar. Mas, se você tem tempo, você pode fazer antes também, porque vai facilitar para você fazer os exercícios. Lembrando que a autoliberação, ela não aquece o músculo.
Ela não é uma forma de aquecimento, tá? Ela é uma forma só de soltar mesmo a fáscia. E aí, tem alunos que faz antes do alongamento e faz depois, tem aluno que só faz depois, tá? Agora, eu vou fazer uma aula, eu vou participar de uma competição, eu preciso que o meu desempenho esteja assim lá em cima. Faça a autoliberação antes de começar a sua atividade, porque isso vai aumentar tanto a sua potência ali de contração, a velocidade de contração muscular, e isso aumenta a sua explosão muscular e também vai aumentar a sua flexibilidade. Show de bola? Bora associar a autoliberação? Eu acho que é uma boa, tá? Mari, ó, não domino a autoliberação, não é algo que eu conheço, eu vou fazer a autoliberação no sentido da fibra errada, tá tudo bem, faça automassagem, ok? Faça automassagem. Mas a autoliberação é uma coisa que vale a pena a gente estudar para associar, principalmente para quem quer realmente zerar a abertura. Show de bola, show, show, show!